Olá, meu nome é Cláudio Chiquida e eu estou acabando de acabar de comer um cachorro quente. Aí, ó, o finalzinho dele, tá? Porque esse é o meu almoço de hoje. E, bom, toda vez que a gente está comendo um cachorro quente, bebendo uma Coca-Cola, também já está no fim, você sabia que a gente está pagando imposto também? Se você acha que só rico paga imposto, ou que só quem tem renda paga imposto porque existe imposto de renda, você está muito enganado, né? Não é só multa de trânsito também que você paga, não. Cada produto que você compra, cada serviço tem imposto embutido, ok? Muito bem, dado isto, a pergunta é, para que tanto imposto? E eu acho que a resposta é até fácil. A gente paga imposto, em princípio, porque a gente financia certos produtos e serviços que o governo fornece para a gente, né? Uma universidade pública é financiada com impostos, o correio também, né, gasto com infraestrutura, Bolsa Família, etc. Nem todos estes bens deveriam ser fornecidos pelo governo se a gente observar as características dos bens. Mas, de fato, é isso que acontece. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre carga tributária, tá? Mas nós vamos fazer isso do ponto de vista do crescimento econômico ou de bem-estar social, e nós não vamos ficar discutindo aqui sobre microeconomia, tá, dos impostos, tá ok? Então, eu vou começar uma sequência de slides bem rapidamente aqui e a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Até mais. Bom, acabei no cachorro quente. E nesse primeiro slide, você tem aí o Y, PIB real do país, tá? Que é uma média da carga tributária do país, que é T sobre Y, está entre parênteses, tá? E no setor privado do país, que é 1 menos T sobre Y lá no segundo parênteses. Ou seja, qualquer país, tá, tem na composição do seu produto uma participação do setor público e outra do setor privado. Simples assim. Tem um tzinho pequenininho embaixo das variáveis, porque eu vou medir essas variáveis no tempo. Tá? Então, estou falando de PIB real anual, carga tributária anual e tamanho do setor privado anual. A, B e C são parâmetros. Tá? O A não é tão importante assim, e o B e C a gente vai ver que eles são essenciais nessa nossa discussão. Eu falava de carga tributária e que a gente pode pagar mais ou menos carga tributária. É, eu penso que, do ponto de vista do cidadão, o mais importante é que o produto do país seja o maior possível, dada a carga tributária que o governo impõe sobre a sociedade. Então, eu vou fazer a conta da carga tributária ótima do ponto de vista da maximização do produto. Tá ok? Então, esse aí é um modelo teórico que foi desenvolvido por um economista americano chamado Gerard Scully, tá? Num artigo que ele fez há mais tempo. Eu coloco a citação, tá, aí na descrição do vídeo para vocês posteriormente. Bom, vamos achar um tamanho ótimo, né? A primeira coisa, eu vou tirar o logaritmo dessa primeira equação. E o logaritmo do y eu vou chamar de yzinho. O logaritmo do azão vai virar azinho, tá? O logaritmo de t sobre y elevado a b vira b logaritmo de t sobre y, que a gente pode chamar de GOV. E então o logaritmo de t sobre y é o GOV com G minúsculo. O mesmo raciocínio se aplica para o último termo. C vezes priv, né, com P minúsculo, é a mesma coisa de C vezes logaritmo de priv, sendo que priv é 1 menos t sobre y. Tá ok? Se você não aprendeu logaritmo, você boiou um pouco, tá bom? Mas espero que você tenha pego a ideia. Bom, vamos calcular o tamanho ótimo? Vamos. Para calcular o tamanho ótimo, tá, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar essa expressão que eu estou escrevendo aí, né, yzinho e tal, e derivar o yzinho em relação, tá, à carga tributária, igualar a zero, que é a condição de primeira ordem para máximo de função, máximo, mínimo, enfim, de pontos extremos. Tá? Mas seguindo a metodologia do nosso amigo lá, tá? Do Scully,
tá? A gente sabe que nós vamos achar um máximo no final. Tá? A condição de primeira ordem, quando a gente faz as contas das derivadas, tá? A gente encontra que derivada igual a zero resulta em carga tributária ótima, por isso esse asterisco aqui em cima, tá? Carga tributária ótima é igual à razão de B sobre B mais C, ou seja, o coeficiente da carga tributária sobre a soma dos coeficientes da carga tributária com o setor privado, tá ok? Bom, que bom seria se eu pudesse estimar isso, não é? Mas eu posso. Nesse trabalho que nós fizemos, eu, Ari e o Ronald, tá, publicamos na revista de economia, também vou colocar o link aí embaixo na referência do vídeo, tá, a gente calculou, a gente estimou B e C. A gente teve que ajustar a equação, tentamos várias especificações, e a final que prevaleceu, a melhor delas, né, do ponto de vista econométrico, é uma que inclui também uma variável para captar o efeito dos anos do milagre, uma variável dummy. Quem sabe econometria sabe o que eu estou falando, quem não sabe apenas lembre, tá, que eu não estou ignorando esse fato e que o único fato atípico da economia no período que eu analiso, relevante do ponto de vista estatístico, ou seja, que pode impactar e mudar minhas estimativas, é o período do milagre, ok? Se você entende econometria, né, já deu tempo de ver o que eu estou fazendo. Bom, está aqui o resultado. Resultado para o período de 47 a 2003, dados anuais do Brasil. Variável dependente, o log do PIB real. Né? Do outro lado, né, o log da carga tributária do setor privado, a dummy de milagre, mais umas variáveis que estão aí. Tá? Mas o que interessa para a gente são exatamente esses números aqui, ó, 6 e 12, que são respectivamente B e C. Fazendo aquela continha, B sobre B mais C, a gente encontra 0,3236 ou, multiplicando por 100%, 32,36% do PIB. Essa seria a carga tributária ótima para o Brasil. É um valor alto? Concordo com você. É um valor alto. A carga tributária hoje deve estar até acima dessa carga tributária ótima. Mas não se engane, carga tributária acima do ponto ótimo ou abaixo do ponto ótimo são ruins, não são ótimas. Ou você tem mais carga tributária do que precisa, né, para maximizar o produto do país, ou tem menos. A ótima, segundo essa amostra, nessa estatística que a gente, né, nesse modelo que a gente estimou, tá, é 32,36%. Mas o que significa essa carga? Né? Em níveis internacionais ela é alta ou baixa? Bom, vamos tentar responder essas perguntas na próxima parte da sequência dessa aula, tá ok? É a sequência depois desse slide. Até mais. Olá, voltei. Nós acabamos de ver a carga tributária ótima de 32,36% do PIB. E eu falava sobre se isso é um valor alto ou baixo. Na verdade, tá, ninguém mais calculou essa carga tributária ótima para outros países, exceto para os Estados Unidos, onde ela fica em torno de 20 e poucos por cento. E para o Brasil, ninguém continuou essa pesquisa que a gente fez. Nem a gente mesmo, né, refez o exercício, né, ampliando a amostra. Lembra que a gente fez de 47 até 2003. Vamos assumir, para efeitos da discussão simplificada, que essa carga tributária ótima é mais ou menos a mesma hoje. Digamos que ela está em torno de 35%. Né? Eu não posso dizer isso com certeza, mas só para a gente explicar o que está acontecendo. Isso significa que a carga tributária ótima brasileira é menor do que a carga tributária atual, que está acima de 35%. Né, para o Brasil, essa carga é pelo menos 15 pontos aí. Né, se a taxa ótima para os Estados Unidos for 20%, a nossa é 35%, então nós somos 15 pontos percentuais acima, por exemplo, da economia mais desenvolvida do planeta. Isso é bom ou ruim? Isso não é bom nem ruim. Isso é uma característica, tá, da nossa sociedade. Né? Pega o período de 47 a 2003, nós passamos por ditaduras, né, dos 20 anos de governo de regime militar. Né? Então não preciso nem dizer que a gente tem um período longo de ditadura aí. Mas a carga tributária, tá, ao longo desse período, apesar dela crescer, ela cresce mais, surpreendentemente ou não, a partir desse período democrático. Não é tão surpreendentemente, né, não é tão surpreendente assim. Porque, na verdade, como, né, já foi demonstrado, por exemplo, teoricamente, por dois economistas, o Meltzer e o Richer, num artigo de 81,
Quando você estende a franquia de voto, quando você, né, portanto, traz mais democracia para o país, grupos que não tinham voz passam a ter. E quando eles passam a ter, eles têm demandas sociais que estavam reprimidas, passam a fazer parte do processo. Mais grupos demandando mais do processo significa, né, que o governo é obrigado, né, se ele é democrático, né, e vai seguir pelo menos por perto o eleitor mediano, tá, ele é obrigado a aumentar a quantidade de bens públicos ofertados. Para fazer isso, ele tem que tributar mais. E aí, o resultado do nosso modelo não é tão esquisito assim. A carga tributária ótima é alta, mas é para uma sociedade que, a partir de 88, né, se democratizou, tá? Ou foi democratizada, né? Ou, se você quiser, né, nós conquistamos a nossa democracia de volta. Mas ao conquistar a democracia, né, nós demos voz a grupos que estavam reprimidos, o que é bom, tá? Por outro lado, o governo cresce bastante no curto prazo, né? Nós crescemos tanto que nós estamos até distribuindo Bolsa Família, né? O que é bom, porque está tirando gente lá da miséria, né? Tem seus problemas o programa, concordo, um monte de problema sério, concordo, mas ele trouxe pessoas para dentro do mercado, vindo de baixo para cima, né? Dos mais pobres até a parte inferior da classe média, tá? Olha, veja, né, se isso acontece, nós temos uma notícia boa e uma notícia ruim, tá? A notícia ruim, primeiro, é que a carga tributária não vai diminuir. Se ela está acima desse nível ótimo, se o nível ótimo é elevado, de fato, né, ela vai permanecer alta nos próximos anos. A boa notícia é que o sujeito pobre, que agora está ganhando dinheiro, ele já percebeu mais do que antes, que não é só rico que paga imposto, ou só quem tem renda que paga imposto, não. Aquele que se enganava achando que a vida dele era boa, porque ele era muito pobre, não pagava imposto, nem recebia uma bolsinha, tá? Agora está pagando, né, comprando produtos no supermercado, está comprando cachorro quente. E ao comprar cachorro quente, ele paga imposto sobre cada um desses produtos, pão e salsicha. Sabe por quê? Porque a carga tributária é distribuída para um monte de bens e serviços na economia brasileira. Então esse sujeito que está botando o filho dele numa escola melhor, tá? Está querendo botar o menino dele para passear em lugares melhores, em escola melhor, está disposto a pagar uma aula particular, né, e etc., ele percebe agora o peso do imposto. E ao mesmo tempo que ele sabe que ele ainda não pode, tá, se desfazer dessa ajuda que o governo dá para ele, ele também não quer se desfazer da infraestrutura que o governo dá para ele quer que o governo gaste de maneira mais eficiente. É isso que ele quer, tá certo? Esqueça o discurso desse pessoal, os ideólogos e tal, o que o sujeito quer, tá? É mais dinheiro no bolso. Não adianta, tá? Só que, por enquanto, nessas próximas gerações, isso não vai ser possível. Mas o filho dele, o filho do filho dele, tá? São caras que não vão aturar, né, essa carga tributária tão elevada. E o Estado, naturalmente, se não for muito ineficiente e estúpido, tá, vai perceber, né, que uma vez que a maior parte dos pobres diminuiu e a maior parte das pessoas, e esse pessoal foi para a classe média, sobrou menos gente para ser ajudado. Não precisa gastar tanto dinheiro lá embaixo. Pode gastar com a melhoria de outras coisas, inclusive com a qualidade de alguns serviços que o governo presta. Tá? Portanto, existe aí uma esperança de longo prazo. Né? Eu não sei prever, nem sou otimista para dizer que eu vou assistir essa, né, diminuição na carga tributária do governo, chegando mais perto de uma carga tributária ótima, que inclusive poderá, né, diminuir, né, no futuro. Pode ser que a gente precise de uma carga tributária menor para gerar o mesmo crescimento econômico de hoje. Olha que sucesso que isso ia ser para os eleitores desse país. Né? Bom, essas mudanças só acontecem quando as pessoas pressionam, não indo às ruas quebrando as coisas, mas, tá, reelegendo ou não elegendo algumas pessoas. E ano que vem está chegando. Né? Você viu o que aconteceu nos últimos anos, viu aí o que aconteceu com a corrupção, como é que foi tratada, viu o que aconteceu com a política econômica, o que é que fizeram com a política monetária, meu Deus, né? Você viu o que estão fazendo com a Petrobras, você viu tudo isso aí, tá? Viu o Bolsa Família, viu a Copa, viu as manifestações, tá? Bom,
aí é hora de você decidir, tá? Quem sabe, né, na próxima eleição, você já não decide por um governo, né, que seja mais eficiente, tá? E governo eficiente não é governo grande. Lembre-se disso, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha gostado e até mais.